Conhecer a palavra de Deus, precisamos aprender que a verdade, ela sempre vai prevalecer. A verdade sempre vai prevalecer e principalmente nos corações daqueles que realmente amam a Deus. É tão difícil ver nos dias atuais os oportunismos que as pessoas estão tomando. Elas aproveitam momentos, circunstâncias. Como que eu posso dizer para você? Nos dias atuais, pensando em redes sociais, tudo que viraliza, as pessoas estão dispostas a seguir. Estão dispostas a procurar sobre o assunto, estão dispostas a encontrar. Hoje, por exemplo, existem meios na própria internet, aplicativos, que você consegue descobrir o que está sendo procurado, qual que é a maior pesquisa no Brasil, qual que é a maior pesquisa no mundo, qual que está sendo a pessoa que está mais aparecendo na mídia nos dias, no dia, na semana, no mês, enfim. As redes sociais, elas são benéficas para quem as usa com um bom interesse de examinar as escrituras, de ensinar o que é bom, de estar sempre demonstrando a palavra de Deus. Eu acredito que as pessoas que utilizem desses meios são pessoas que deveriam, ao mínimo, entender que ali não é para se mostrar a vida, não é para se mostrar o cotidiano, ou o que come, o que... enfim, a pessoa faz o que quiser. Mas entendo e compreendo que também pode ser um benefício para quem use como uma boa ferramenta. Agora, a grande dificuldade que algumas pessoas têm é fazer contrário às palavras de Jesus. Em Mateus 22, versículo 29, ele disse algo muito importante. Mateus, capítulo 22, versículo de número 29, diz assim. Versículo 29. Jesus, porém, respondendo, disse: errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Nós temos que aprender a conhecer as Escrituras. Erramos, falhamos, nos tornamos ignorantes espirituais, ignorantes da fé, quando se diz respeito às Escrituras. Hoje, por exemplo, eu não sei se você me acompanha ao vivo, essas mensagens normalmente elas ficam nas redes sociais, as pessoas podem acompanhar em qualquer horário do dia. Eu hoje estou aqui numa quarta-feira, dia 28 de fevereiro, essa mensagem pode chegar para você em qualquer outro dia, mas nesse dia, mais cedo, por exemplo, no programa Paraná na Graça, onde o pastor Fernando estava ministrando, ele falava, tem muitas pessoas que elas estão vivendo, estão conduzindo sua vida à mercê de que algumas ideias pré-figuradas, as pessoas acabam seguindo muito mais uma religião e acabam não conhecendo a Deus, não conhecendo as Escrituras. E o que me diz respeito como um pregador, eu tenho que pregar, eu tenho que ensinar, eu tenho que falar do amor de Deus, eu tenho que falar da salvação, eu tenho que falar sim, como alguns dizem, do plano da salvação, mas eu também preciso falar aquelas palavras que, como Jesus, quando falava, ele inclusive era na verdade banalizado, quando falava verdades que doíam as práticas dos pecadores. Quando se fala acerca da verdade, porque a verdade, como diz um dito, é nua e crua. Não tem como dar vamos dizer assim, uma enrolada. Não tem como passar a mão na cabeça do pecado, ou até mesmo, como eu sempre digo, como o pastor Jaime fala essa palavra sempre, Ele diz assim, nós amamos o pecador, mas nós não amamos o pecado. Quer dizer, eu sou contra o pecado, mas somos a favor do pecador que se arrepende. Queremos ajudar o pecador a se arrepender. Porém, há algumas pessoas que elas não querem contato com a Bíblia, elas não querem contato com Deus, elas não querem contato com a igreja. Há até aquelas pessoas que são revoltadas. Eu ouço, nessa caminhada de fé, eu ouço tantas coisas, vejo tantas coisas, e digo para você que o maior erro que um pai de família, uma mãe de família, que crianças, jovens, pensando... Agora vamos fazer o seguinte, pense nessas minhas palavras ao redor da igreja, ali no ambiente onde as pessoas aprendem, ou pelo menos deveriam estar aprendendo o Evangelho de Cristo.
o maior erro que se comete é você não aplicar aquilo que se aprende e não conhecer as Sagradas Escrituras. Não ter o mínimo apreço e cuidado para buscar a Deus. Jesus ele falou assim lá em João, capítulo 14, o versículo 26. Consegue pôr na tela para mim aqui, por favor? João 14, 26. Olha o que esse texto fala. Pode fechar mais aqui, tira o GC. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas. Então, quer dizer, o Espírito Santo, ele vai nos ensinar, vai nos dar capacidade de aprender coisas que para nós hoje é difícil. Então, veja o que o Senhor fala, olha, eu vou partir para o Pai, enviarei a vós o outro Consolador, que é o Espírito Santo, que se manifesta em minha vida, que ele enche a minha vida. Aí a Bíblia fala que o Espírito Santo vai me ensinar. Há coisas que eu preciso que na leitura bíblica eu tenha essa revelação de Deus. O Espírito Santo ele vai revelar-se a mim. Como assim, pastor? Ele vai me dar entendimento. Claro que há alguns textos que você vai ler, claro que pensando numa pessoa que tem um pouquinho de entendimento da leitura, vai ser muito fácil. É só você ler o que está escrito e aplicar. Não tem que aumentar, não tem que diminuir, não tem que inventar moda, não tem que tirar coisas sem pé nem cabeça, tirando as coisas, principalmente o entendimento da palavra verdadeira, mudando as coisas de Deus. Só que há pessoas que não entendem essa leitura. Há pessoas que elas leem, elas estudam, porém olha o que diz aqui, olha como está escrito, o Espírito Santo vos ensinará todas as coisas o Senhor vai nos ensinar pelo seu Espírito e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, o Espírito Santo, ele se encarrega de ensinar. Quando você começa a estudar, se você se aplicar e buscar a Deus de todo o seu coração, ele vai te ensinar. Ele vai te dar para você, como algumas pessoas usam esse termo, hoje é até difícil falar isso. Quer ver? Como que é difícil? Tem uma revelação para te dar. Hoje, acredito eu, essa frase não é uma frase errada. As palavras de Deus nos revelam a verdade de tudo. As palavras de Deus, as palavras de Jesus Cristo abrem para nós o bom tesouro do céu. Abre para nós muita coisa. Nos dá direcionamento, nos ensina sobre nossos pecados, ensina sobre o perdão, sobre o amor. Jesus, ele fez questão de falar, não há um assunto, por mais pesado que seja, que o Senhor Jesus não tenha tratado nos evangelhos. Tudo está pautado, baseado no Senhor. Agora, quando lemos este texto, que o Espírito Santo vos ensinará, quer dizer, você está lendo e ele vai te conduzir para você numa rua, vai te conduzir você a um caminho estreito, ao qual você entenderá como deve ser feito, como deve ser falado. Até um dia, o Senhor Jesus disse para o apóstolo Paulo, no dia da conversão de Saulo de Tarso, ele disse para o Ananias, olha, fique tranquilo, ore pelo Saulo, por mais que você chame ele de perseguidor, porque para mim ele é um varão escolhido, e eu escolhi, ele vai ser um vaso na minha mão, e ele sabe, ele vai ficar sabendo o quanto vai sofrer pelo meu nome, o quanto ele vai padecer pelo meu nome. Então, a pergunta que muitas vezes nós não temos resposta, por que eu estou meditando, por que eu estou lendo e não estou compreendendo? Por que eu não entendo o que Deus fala comigo? Por que eu não entendo aquilo que a palavra está sendo aberta para mim? Por que eu não entendo? Por que essa palavra parece ficar tão difícil? Eu leio, eu estudo, eu me aplico nessa leitura, mas não cresço nela, não estou evoluindo. Parece que o livro está fechado, o livro fechado ou aberto para você parece a mesma coisa. É a ausência do Espírito Santo te ensinando, é a ausência do Espírito Santo te fortalecendo, é a ausência do Espírito Santo moldando você. Note a importância que a Bíblia dá. O Senhor Jesus disse isso. Se você aprender com o meu Espírito Santo,
pode ficar tranquilo que Ele vai fazer que você também se lembre de tudo que Ele te disse. O que Jesus falou? O que Jesus ensinou? O Novo Testamento, Ele falou principalmente ali, Ele trouxe as boas novas, Ele trouxe o Evangelho. Então, o Evangelho de Cristo, quando pregado, quando ensinado segundo a sua base, ele vai dar, sim, algum tipo de, vamos dizer, tem um pessoal que fala faniquito, sabe, a minha mãe falava que é comichão, dá alguns comichões a algumas pessoas, porque ouvir a verdade sobre si, ela dói. E quando eu digo isso para você, não digo pensando no passado, se você era uma pessoa, porque desde o momento que você desceu as águas, desde o momento que você converteu o seu evangelho de Jesus, que você realmente aproximou-se de Jesus, a partir daquele momento, desde daquele momento, você é uma nova criatura. Então assim, tudo que aconteceu dali para trás acabou, as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Agora, partindo-se do princípio que você já é batizado, você é aquela pessoa que rendeu-se ao Senhor Jesus, rendeu-se, eu digo entre aspas, porque alguns renderam-se da boca para fora, mas continuam do mesmo jeito. Acusadores, né? Mas há coisas que hoje, nos dias de hoje, agora, você está ouvindo e contrariando o que você acredita ser certo, porque você não está examinando as Escrituras. João 5,39 fala: examinai as Escrituras. Estude, veja, verifique o que Jesus fala sobre isso. Qual que é a intenção do Senhor me fazer estudar? Qual a intenção do Senhor me fazer aprender da palavra? Sempre que você vem aqui nessa programação, seja por qual meio for, pela televisão, se é nas redes sociais, se é só na mensagem, se é no programa inteiro, seja independente como você vê, se é ao vivo, se depois, mas você sempre está aprendendo a palavra, sempre há um ensinamento. Por isso que a gente tem que entender, o Espírito Santo de Deus, ele vai me lembrar de coisas do Evangelho. Quando alguém, por exemplo, como que eu vou saber no meu coração que eu tenho que perdoar, pastor? A Bíblia fala, Jesus diz que se você não perdoar os pecados daqueles que cometem erros com você, se você não perdoar, você também no último dia não será perdoado. Simples assim. Aí você fala, não, pastor, mas a Bíblia também diz que se eu falar para o meu irmão do pecado que ele fez contra mim e ele não se arrepender, eu não preciso perdoar. Ah, então você está examinando as Escrituras. Porém, entretanto, todavia, você, para ficar puro, tire isso do seu coração. O próprio Senhor disse, há pessoas que têm bons tesouros em seu coração e há pessoas que têm maus tesouros. O que você tem na sua boca é o que está saindo do seu interior, o que sai do teu coração, o que vem de dentro. A sua boca não fala outra coisa, você não fala de outra coisa senão daquilo que está cheio no seu coração. E nós temos que parar, vocês, meus amigos que me acompanham agora, parar de ficar falando, não tenho nada contra a igreja, não tenho nada contra fulano, contra ciclano, mas você vive falando mal, você vive criticando. Quer ver uma coisa? Eu ouvi um áudio ontem, minha esposa me enviou de uma pregação, uma mensagem, inclusive das mulheres que vencem, de uma das mulheres grandes, tantas mulheres que vencem que tem no Brasil, do grupo das mulheres que vencem. E ela falava assim, você quer que seu filho vá para a igreja, você quer que sua filha vá para a igreja, mas quando você está em casa, você fala mal da sua igreja, você fala mal do corpo de obreiros, você fala mal do louvor, você fala mal do pastor, você bate em todo mundo, você está sempre disposto a falar, a criticar. A pergunta que eu faço, você quer conduzir uma pessoa a fazer uma coisa que você não faz? Eu vou dizer para você, é bom que ele não venha, né? É bom que ela não venha mesmo, porque se essa pessoa vier, ela vai ficar igualzinho a você. É um espelho, porque quando essa pessoa vier, ela vem assim para buscar a Deus, não para ser um religioso igual a você. Não para ser um religioso igual a senhora, igual ao senhor, que fala uma coisa e faz outra. Jesus chamou isso de hipocrisia. Hipócritas, que pregam, que querem tanto fazer que as pessoas sejam tão fiéis, tão firmes, mas não vivem.
É tão difícil que a gente olha muitas vezes para um sistema de vida e nós sempre condenamos o sistema porque o mundo é assim mesmo. Mas faça você sua parte, filho de Deus. Ah, pastor, a igreja que eu estou, porque está difícil. Lute. Lute com as ferramentas espirituais. Nós temos aqui, ó, palavra. Se você está cheio do Espírito Santo, ele vai te lembrar tudo que você aprendeu do Evangelho. Você vai saber lidar com as situações. Jesus Cristo, a grande parte dos seus ensinamentos, nas multidões, no meio das pessoas que queriam apedrejá-lo, ele terminava de pregar, ele tinha que sair de fininho, não porque Jesus fugia, mas ele tinha que sair. Porque ainda o próprio Jesus disse, vocês não têm autoridade sobre mim, vocês não têm poder sobre mim. Os fariseus diziam, nós vamos te prender, nós vamos te matar, nós vamos te apedrejar. Sei lá como que eram as abordagens terríveis que Jesus sofria. Mas Jesus disse, vocês não têm poder sobre mim. Quem tem poder sobre mim é o Pai. E em muitos momentos, o próprio Jesus disse, ainda não é chegada a minha hora. Falou para a mãe dele, Maria. Não é chegada a minha hora, na hora certa. Tinha Jesus que pregar, ensinar tudo que ensinou. Porque muitas pessoas hoje não estão dispostas a passar pelos dias difíceis. Falando-se a verdade, infelizmente, muitas pessoas vão levantar e vão ir embora. Lembra do dia que Jesus estava no meio de alguns fariseus hipócritas e perguntaram, Jesus, acabamos de achar essa mulher pega no ato de adultério. Ah, pensaram eles, né? Pegamos Jesus. Agora eu quero ver o que Jesus vai falar. A lei manda apedrejar. Nós vamos tacar-lhe pedra agora. Jesus para, olha para aquela cena e vê aquela maldade, aquele prazer de ver alguém pecando. Pelo amor de Deus, não fiquem tristes com o que eu vou falar, mas tem gente que é tarado pelo pecado. Aquela pessoa que tem uma gana de conhecer pecado alheio. Eu digo para você que se você sabe do pecado de alguém, da falha de alguém, ore por essa pessoa. Não espalhe contenda, não espalhe maledicências, não fale mal das pessoas, porque um dia pode ser você o pecador. Então, naquele momento, Jesus olha para aquelas pessoas, a Bíblia fala que Jesus curvou-se ali diante daquelas pessoas. Há alguns historiadores que dizem, não está descrito na Bíblia, então eu não afirmo que sim, mas alguns dizem que Jesus, quando escrevia com o dedo na terra, ali na areia, ele escrevia os pecados de quem estava ali. Ó, você trai tua mulher, você engana, você trapaceia, você pega dinheiro que não é teu, você vende droga, você bebe pinga, você é aquela pessoa que é duas caras, você é falso, você ganha um dinheirinho nas costas do seu patrão, você faz um negócio ali ilícito, você é aquela pessoa que vai trabalhar e faz de conta que trabalha e fica dormindo. Eram essas coisas que Jesus foi escrevendo ali, sabe? Sabe aquelas coisas que você fica... não, pastor, é que o sistema... Você não faz porque você não quer. Os fariseus sabiam, porque se eles ouvissem realmente a lei e as praticassem, se realmente voltassem-se a Deus de verdade, não havia tido a necessidade de tudo que Jesus falou para eles. Aí a Bíblia fala que no momento que eles estavam ali, vamos lá, vamos apedrejar. Eles lançam as pedras ao chão, começando pelos mais velhos. Eu penso que a Bíblia não descreve nenhum texto a mais ou a menos se não tivesse para nós importância e relevância. Entendo eu que se os mais velhos, os anciãos, começam a lançar as pedras ao chão novamente, porque os anciãos, eles interpretaram algo. Eles viram algo importante, eles entenderam, porque a pessoa mais velha, pelo menos por experiência, no mínimo por experiência, eles se sentiram envergonhados, foram lançando as pedrinhas no chão, dizendo, olha, eu também sou assim, eu também fiz coisa pior. A Bíblia fala que se roubasse, se metesse a mão naquilo que não era da pessoa, ó, corta a mão fora, corta o dedinho fora.
Jesus, se eu tacar essa pedra aqui, eu vou ter que, acho que, deixar alguém cortar meu braço, né? Então, melhor não, né? Quer dizer, veja como que é pesado, como é pesado a condenação. Por isso que, quando nós estudamos a palavra de Deus, nós temos que aprender a viver ela de acordo com a palavra que está descrita nos evangelhos. Então, quando eles lançam as pedras ao chão, a Bíblia fala que Jesus fala, mulher, levanta, essa mulher se levanta. Maria Madalena fica diante, e olha só, a grande imoralidade do pecado dela, legalmente pensando, nas Escrituras, pensando nas próprias palavras de Jesus. Ele fala, olha, mulher, vai, porque te são perdoados teus pecados. Só que não vá ao voltar ao pecado, para que não aconteça coisa pior com você. Claro que as palavras de Jesus têm o interesse de também trazer um temor para ela. Fala, olha, mulher, eu não estou te condenando. Quer dizer, Jesus não está absolvendo um pecado, dizendo, não, filha, pode continuar adulterando, não tem problema. Não, ele não está falando isso. Ele diz, olha, eu estou livrando você agora nesse momento, perdoando seu pecado. É o que Jesus está fazendo. Jesus está perdoando aquela pecadora. E quando ela é perdoada, Jesus fala, ó, filha, agora tu vá e não peque mais. Então Jesus, ele falou do pecado? Jesus, ele foi contra o pecado? Sim. Os saduceus, os fariseus que estavam ali, aqueles anciãos que estavam ali, aquela multidão, estavam contra o pecado? Sim. Porém, eles não tinham solução para o pecador. Eles sabiam discernir o pecado. Eles sabiam achar o pecado. Como eu disse, tem gente que tem gana por achar pecado na vida dos outros, para poder falar mal dos outros, para poder condenar a prática alheia. E quando se diz respeito a algo que você está fazendo, aí dói. Então, quando Jesus fala isso, os anciãos saíram, um a um foram indo embora, acabou o problema. Jesus trouxe solução para uma pecadora que agora entendeu o seu pecado e não peca mais. Ela se torna como uma discípula, ela está andando com tantas mulheres que seguiam Jesus Cristo, que seguiam os ensinamentos, que estava próximo do ministério de Jesus. Agora, a pergunta que eu faço para você, se a Maria Madalena não quisesse aceitar a ajuda de Jesus, mas que ajuda de Jesus? Jesus não segurou ninguém, mas ele falou a verdade, e a verdade, ela doa quem doer. Quando a verdade vem, meu irmão, muita gente derruba o semblante. Agora, de tudo isso que eu preguei para você, há um texto que ilustra para a gente aqui um pouquinho disso, lá no livro de Crônicas. Eu separei esse texto para a gente ler. Eu não vou fazer, eu havia pensado aqui, conseguiria ler para você todo o texto, mas não vou ter o tempo hábil para isso. Eu vou começar comentando com vocês e vou, a partir do versículo 6 de 2 Crônicas 18. Pode mudar, por favor, o GC também, que eu vou comentar aqui. O que acontece? Houve um período que vocês bem conhecem, quem já o conhece já vai só se relembrar, quem não conhece vai saber agora. Houve um período que houve essa divisão de Israel, teve Israel do norte e Israel do sul. Israel do sul, Judá, Jerusalém, e também a Samaria, que era a Israel, capital do norte das 10 tribos. Quando houve essa divisão, você sempre faz ali algumas leituras que sempre tinha um rei e tal, o rei fulano de tal, que você começa a fazer um comparativo que reinavam no mesmo período. Josafá reinava em Judá, que era um rei de Deus, que servia ao Senhor, um homem temente a Deus. Acabe, em contrapartida, era rei de Israel e Samaria, porém era um rei que ensinava as pessoas de Israel a adorarem demônios. Agora, chega um momento que o Acabe, ele consegue, sabe, com aquele jeitinho melindroso, malandro, enganador, trapaceiro, aquele jeitinho, o pessoal fala jeitinho brasileiro, isso aí é a pior desgraça que inventaram. O Acabe consegue fazer uma coisa, ele consegue empurrar ali um casamento entre os filhos, né, de Josafá e ali também de Acabe. Há um casamento ali. Eles se unem, se tornam parentes. E aí o que o Acabe faz? Ele chama o Josafá, fala, Josafá, vem aqui em casa. Vem aqui no palácio, aqui em Samaria, eu vou preparar o melhor banquete que você já comeu. É tipo cevar o porco para matar no final do ano.
É mais ou menos isso. Vem aqui que eu vou cuidar de você, bichinho. Tem até um vídeo, né? Um meme. Porquinho pulando assim, né? Vai pulandinho. Não, você sempre, essas épocas, você veio atrás de mim. O Acabe, ele está agora preparando o Josafá para a morte. O Acabe quer inventar uma guerra aí, quer ir contra Ramote de Gileade. Ele precisa de um exército para ir junto com ele e ele chama o Josafá. Aí quando o Josafá vem junto com ele, ele fala assim, viu, ô Acabe, não temos aqui alguém que nos dê uma palavra, alguém que nos dê um ensinamento, que nos dê uma direção de Deus para a gente não sair no escuro. O que eu vejo aqui, gente? O Josafá era um homem temente a Deus, fez escolhas erradas, alianças erradas, aliança totalmente errada. Não se faz aliança com o pecado, porque... Pastor, mas ele está indo se unir com o Acabe, ele é o pecado. O Acabe não é o pecado, mas o pecado que Acabe está cometendo está induzindo também Josafá a cair nele. Ah, pastor, mas é minha amiga, ela vai no baile, eu vou junto, eu faço isso, eu faço aquilo. Ah, eu não faço, eu só estou junto. Há um dito popular que há muito eu escuto desde criança. Eu brinco muitas vezes, eu sou do gueto, nasci no gueto. Há um dito popular que se você for pego com um ladrão, como até as pessoas falam, até provar que focinho de porco não é tomada, você vai ter muito problema. Está junto, você está ali na praia, você pode não estar, você não foi pego fazer, mas está junto com a pessoa cúmplice. O Josafá está ali junto com o Acabe. Só que o Josafá, ele por mais que fez escolhas erradas, ele tinha palavra. Ele entendia que precisava buscar a Deus. Ele fala, viu, o Acabe, tem alguém de Deus, um pastor, que possa abrir a Bíblia, que possa nos mostrar segundo a palavra, que tenha discernimento de Deus? Aí o Acabe, peraí, mas será que não tem alguém aqui que pode trazer aqui a palavra de Deus? Vem vários profetas que profetizavam com Acabe. Era como os próprios profetas de Baal, os profetas que Jezabel levantou. Aí eles falam, não, vão para a batalha que vocês vão vencer, fique tranquilo. Sabe aquela pessoa que você está emaranhado em pecado e a pessoa fala, não, vai dar tudo certo para você. Só vai dar certo se você deixar o pecado. Enquanto você continuar fazendo aquilo que desagrada a Deus, você acha que alguma coisa vai mudar? Você entra ano e sai ano, você fala, agora eu vou levar a coisa a sério, eu vou ser fiel de verdade. Mas você continua estagnando, não muda. Você acha que vai mudar alguma coisa? Aí depois você culpa o pastor, você culpa a igreja. Você coloca a culpa até em coisas que você nem tem direito de falar. Aí, vamos voltar lá para o texto? Versículo 6 fala, disse porém Josafá, não há ainda aqui um profeta do Senhor para que consultemos? O que está escrito aqui? Ele está dizendo assim, não tem um profeta, não tem alguém de Deus para nos dar direção? Eu não estou falando que você tem que procurar o homem especificamente para te dar uma direção, mas você precisa de um pastor, você precisa, quando eu falo assim, não é de uma pessoa que vai somente, como diz, lobos em peles de cordeiro. Não, uma pessoa que vai te falar a verdade, que vai olhar nos seus olhos e falar, pastor, a minha mulher, pastor, meu Deus do céu, não aguento mais essa mulher. Aí você começa a conversar a palavra de, olha, você tem que fazer o que Jesus fez pela igreja de Cristo, tem que fazer pela tua mulher. Você tem que estar disposto a dar a vida por ela. Ah, pastor, eu não aguento mais esse homem. A Bíblia fala que a mulher ganha a sua casa sem palavras. Ah, mas o senhor não sabe o que eu passo. Bíblia, palavra. Há coisas que vão divergir com o que eu quero fazer, mas eu tenho que aplicar. Aí ele pergunta isso, aí o que ele escuta? Então o rei de Israel, Acabe, disse para Josafá, ainda há um homem por quem podemos consultar o Senhor, porém eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim bem, senão sempre mal. E este é Micaías, filho de Imlá. E disse Josafá, não fale o rei assim. Eu não vou ler mais o texto, só queria exemplificar o que estava comentando. Quando o Josafá viu que estava estranho todo mundo falar a mesma coisa. E pensando não somente no que falava, porque pode ser que todos estejam com o mesmo propósito, entendam do mesmo jeito, mas a multidão, pastor, a multidão sempre está certa. Nem sempre a multidão está certa. Nem sempre. A voz do povo é a voz de Deus. Não é. Quando esses homens falam, não, vai que vocês vão vencer e tal, o Josafá pesa o coração. O Espírito de Deus pesou. Peraí, mas tem uma coisa errada aí, cara.
mas desculpe a palavra, mas é essa. Ô Josafá, acorda, homem. Você não está vendo que esses homens são tudo do diabo? São os profetas do inferno? Aí ele desperta e fala, viu, ô Acabe, tem como chamar um pastor, alguém de Deus mesmo, assim, porque eu não confiei nessa pregaçãozinha aí, não. Aí tá, passou um pouco, o Acabe fala, tá, ô Josafá, tem sim, tem um pastor aí que ele vai pregar, só que toda vez que ele prega contra mim, e eu não gosto dele, eu o aborreço. Sabe o que significa aborrecer alguém? Você está sempre importunando, pegando no pé, você está falando mal dele, você está chacoteando sobre ele, está zombando o que ele faz. Era exatamente isso que o Josafá escutou da boca de Acabe. Nesta hora, uma pessoa em sã consciência, uma pessoa direcionada pelo Espírito de Deus, fazia o quê? Levantaria e iria embora. Só que o Josafá insiste. Esse texto aqui enfatiza muito o exemplo de você estar atento à voz de Deus, porque quando vai para a guerra, estude depois, leia todo o capítulo 18 do 2 Crônicas, leia todo depois. Tendo tempo, leia todo o capítulo 18, você vai ver que quando o Acabe e Josafá vai para a luta, eles vão para uma batalha que o Josafá vai vestido de rei e o Acabe vai disfarçado, porque ele não queria morrer. Tem tantos indícios de coisas acontecendo na tua frente, visível. É como a leitura, há coisas que você lê e aquilo ali acabou. Não tem, nossa, eu precisava de uma revelação. Não, é só o texto ali, já está declarado, tem que perdoar, tem que amar o próximo como a ti mesmo. Você tem que se arrepender dos seus pecados. Está escrito ali. Está declarado, não precisa de nada, não precisa de conjecturar, nada, fazer analogia nenhuma. É só você ler e praticar o que está lendo. Examinar a Escritura. Só que quando o Acabe fala do pastor que fala a verdade, que ensina, quando fala-se a verdade, digo-se a respeito daquilo que vem do céu. Porque o Micaías, ele quando falava, ele falava, esse Acabe é do diabo, ele é do demônio. Agora eu pergunto, alguém gosta de ser alfinetado, cutucado ali? Ninguém gosta. Quando você ouve acerca do seu pecado, do seu erro, você deveria ficar feliz, porque Deus está lhe dando a oportunidade de arrepender-se. Vá até Deus, vá até o Senhor, faça o que a Bíblia fala. Põe na tela para a gente João 5,39, faça o que a Bíblia fala. Faça isso aqui, ó, João capítulo 5, versículo de número 39, corta para cá, em nome de Jesus. Olha o que diz aqui, ó, João 5,39, examinai as Escrituras. Examinar é estudar, é aplicar, é aprender, é dedicar-se. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Quer saber sobre o céu? Quer saber sobre Jesus? Quer saber sobre a salvação? Quer aprender sobre Deus? Examine as Escrituras. Quer saber qual que é a vontade de Deus para o seu casamento? Examine as Escrituras. Quer saber a vontade de Deus para a sua família? Examine as Escrituras. Quer saber que decisão tomar com o seu filho, com a sua filha? Examine as Escrituras. Ah, pastor, eu não sei o que fazer profissionalmente. Examine as Escrituras. Ah, pastor, estou passando uma perseguição. Examine as Escrituras. Errais por não conhecer as Escrituras. Agora, cabe a você. Você vai continuar sendo enganado? Você vai continuar passando como o simples? A Bíblia fala em Provérbios que o avisado vê o mal e se aparta. Opa, isso aqui não vai dar boa não, vou sair daqui. Já o simples, ele cai e sofre a pena. Quer dizer, vou cair, caí. Você sabe que vai sofrer fazendo aquilo que é errado e mesmo assim você continua. Então, examine as Escrituras. Examine as Escrituras para que você não seja levado por ventos de doutrina, por enganações. Amém? Vamos orar. Vamos apresentar a Deus os copos com água para que a bênção de Deus se manifeste na sua vida no nome de Jesus. Pai querido e amado, eu
Eu apresento ao Senhor, ó Deus, mais uma vez as minhas orações em favor do teu povo, em favor, ó Deus, dessas pessoas que precisam de cura, que precisam de libertação. Faço isso baseado em Atos, capítulo de número 19, onde diz a palavra do Senhor que quando Paulo não tinha acesso à casa, às tantas cidades que precisavam da pregação, dos ensinamentos e orações de cura e libertação, ele retirava retalhos dos aventais que ele usava e enviava para os doentes e enfermos. E todos, quando chegavam esses retalhos, eles pela fé, ali naquele momento, ó Deus, quando criam na palavra, eram curados. Por isso eu oro sobre as águas. Se há pessoas doentes, se há pessoas enfermas, acamadas, com gripes, meu Deus, pessoas com dengue. Jesus, entra agora nesse coração, entra neste corpo, meu Pai, fazendo, meu Pai, novamente, que o sistema imunológico volte a combater esse vírus. Meu Deus, o Covid, a gripe, meu Deus, quebra o laço do inferno, desfaça o mal que faz essa pessoa ter um problema no labirinto, essa pessoa tem uma tontura, essa pessoa tem uma fraqueza, ela começa a fazer atividade, dá uma dor no corpo, é um problema no coração, um problema nas veias coronárias, meu Deus, é um problema no pulmão, seja onde for e qual ordem for da doença, da enfermidade, passa agora tocando com tua mão poderosa, passa curando o joelho, ó Deus, que está com problema no menisco, passa, meu Deus, agora neste joelho que não produz mais cartilagem na junção. Jesus, opera seu milagre, opera sobre esta pessoa que agora pós-cirurgia não está se recuperando. Meu Deus, que haja unção do Senhor nessas águas, para que quando essa pessoa beber, ela seja livre de toda enfermidade e seja curada. E assim, meu Pai, também, ela sirva ao Senhor com toda alegria e testemunhe que o Senhor Jesus fez por ela nesse dia. Em nome de Jesus, se você crer, diga amém. Beba comigo desta água.